Bom dia, nono ano, aula de matemática. O livro é a unidade 2, na página 47. Nós temos uma resolução ali de equações biquadradas para fazer. E hoje é dia 15/9/2020. Só lembrando que, ontem, no dia 14, eu acabei ficando fora do ar, mas a gravação continuou ali tranquilo e eu bem feliz, né? Então tá, essa aqui é a continuação ali. Na aula passada eu gravei o final da resolução, fiz algumas observações e caso alguém não tenha assistido ainda a aula de ontem, porque foi bem tarde que eu consegui postar a aula de ontem, eu vou fazer as observações na resolução 1, ok? Então observa comigo a resolução 1 aqui, que diz o seguinte: resolva no conjunto dos números reais esta equação aqui. Tá? Olha só o que eles fizeram. Isso não se faz com as crianças. 2x ao cubo mais 3,8x igual a 2,4 sobre x. Qual é o problema que nós temos aqui? Uma divisão por x. Então, o x não pode ser zero. A gente começa por aqui, certo? Se a gente multiplica todo mundo por x, daí a gente tira o x do denominador. Ou calcular o MC. Nesse caso não precisa, o x é simples aqui, ó. Então, multiplica esse termo por x. Ao invés de 3 fatores de x, eu vou ter 4 fatores de x, né? 2x3 vezes x. Então, tudo eu estou multiplicando por x, ó. 2 vezes x3 vezes x, 2x4. Mais 3,8 vezes x vezes x, vai dar x2. E aqui, ó, tu vai ter 2,4 vezes x dividido por x. Por que tu multiplicou por x? Justamente para cancelar aqui. Então, tu ficou com 2 vezes x na 4 mais 3,8x na 2 igual a 2,4. Olha ali o que ele escreveu, né? O que a resolução te propõe. Então, essa é a ideia inicial. Isso aqui, tudo que eu fiz, está escrito aqui embaixo. Tá? Só tentei colocar um movimento ali para vocês. Ó. A gente tem que escrever a equação nesse formato, né? O A não pode ser zero, claro, ok? E o x também não pode ser zero. O x não pode ser zero por outro motivo, não é pelo mesmo motivo que A não pode ser zero. Senão tu não tem uma equação do segundo grau, do quarto grau ou do segundo. Tá? Ó, multiplicou todo mundo por x, esse termo por x, esse termo por x, ó. 2x vezes 2x3, 2x4. X vezes 3,8x, 3,8x. Lembra que eu cortei o x com x, ó, ficou só 2,4 aqui. Muito bem, agora tu tem uma equação do quarto grau aqui para resolver uma equação que é biquadrada. Né? Ó, 2 vezes x na 4 mais 3,8x2 menos 2,4. É uma equação biquadrada. E para resolver a equação biquadrada, a gente substitui o x quadrado pelo um valor conveniente, né? Pelo y ou pelo m, tanto faz. Tá? Eles usaram ali o m. Não sei por que eles usaram o m. Só deixa eu escrever aqui. Vou escrever aqui primeiro. Então, a equação que nós temos: 2x4 mais 3,8x2 menos 2,4, passando 2,4 para cá, isso aqui vai me dar zero. As observações que eu tenho que fazer, que x não pode ser zero, da equação original, né? X não pode ser zero. E que mais que eu posso dizer? Por que x não pode ser zero? Porque na equação original o x estava no denominador, lembra? Então aí que a gente falou. X não pode ser zero. E o que mais que a gente tem que fazer? Uma substituição. Vamos usar y. Olha aqui, ó. Eu enxergo 2 vezes o x4, eu posso enxergar como x2 elevado na 2. Mais 3,8, ó. O x2 está aparecendo também, menos 2,4
igual a zero. Então eu faço uma substituição para x2. O livro usou m, eu vou usar y. Tá? Ó. O y é a mesma coisa que o x2, nem precisa usar o parênteses. O y é a mesma coisa que o x2. Ok? Então aqui ó, eu tenho 2, o parênteses ali é o y que está sendo elevado ao quadrado. 2y ao quadrado mais 3,8y, aqui ó, menos 2,4 igual a zero. Tem uma equação do segundo grau na incógnita y. Tá? Em y eu tenho uma equação do segundo grau. Em x eu tenho uma equação do quarto grau. Então, resolvendo o valor de y, eu substituo depois aqui para descobrir o valor de x, que é o meu objetivo. Tá? O livro ali usou m, né? Olha só o que poderia fazer também, ó. Se tu quer trabalhar sempre com números inteiros, dá para multiplicar todo mundo por 10. Tá? 2 vezes 10, 20. 3,8 por 10 dá 38. 2,4 vezes 10 dá 24, igual a 0 vezes 10, que dá 0. Daí tu trabalharia só com números inteiros. Entretanto, né, o teu discriminante, os valores lá vai lá em cima, né? Vai trabalhar com números bem grandinhos. Então tá, vamos descobrir o discriminante, vamos avaliar as raízes. B ao quadrado menos 4ac, né? Ó, 3,8 elevado ao quadrado menos 4 vezes o 2 vezes o menos 2,4, que é o C. Ok? O discriminante, então, dá menos que 1.600, dá menos que 16, 3,8 ao quadrado. Daí tem que calcular 3,8 ali. 14,44. 3,8 vezes 3,8, 14,44. Menos 2 menos na multiplicação dá mais. 8 vezes 2,4 chega ao valor de 19,2. 19,2. Então, o discriminante vai dar um valor positivo. Isso significa que as duas raízes são reais, as raízes de y, as duas são reais e distintas, né? Então, dá 33,64. Opa, isso, 14 mais 19, 33,64. 44 mais 20, 64. Dá 33,64. Então, olha só que loucura isso aqui, ó. Que é um número multiplicado por ele mesmo, porque a gente vai precisar calcular a raiz de 33,64. Concorda comigo? Então, duas possibilidades, ó. Talvez a decomposição não seja a melhor forma, mas transformar em fração 3364 sobre 100, certo? Porque raiz de 100 tu sabe calcular direitinho, que é 10, e agora a raiz quadrada de 3364, 3.364. Então pensa comigo assim, ó, 40 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16, 0, 0, então 1.600. Eu quero chegar num 3.364. Olha, 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3600. Ó, passei por um pouquinho. Então é menor do que 60, certo? E termina em 4. Número que, então, 58. Se eu pegar um número 58 e elevar ao quadrado, eu sei que termina em 4. Vamos lá. 58 vezes 58. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 5, 40. Mais 6, 46. 5 vezes, dá 290. 5 vezes 58. 5 vezes 250, 290. É isso?
é 50 vezes 58. 2.900. Tá? Daí dá 4 aqui, dá 6 aqui, 13 aqui. 3.364. 3.364. Então, o que tu sabe? Ó, que raiz quadrada do discriminante vai ser a raiz quadrada de 3.364 sobre 100, que vai ser a mesma coisa. Raiz quadrada do de cima, 58, e do de baixo dá 10, ou seja, 5,8. Tá? Daí tu chega a esta conclusão que a raiz quadrada do discriminante é 5,8. Como x. Y, ou m, né? No livro está m, é o oposto de b, menos 3,8, mais ou menos raiz do discriminante, que é 3,64, sobre 2 vezes o a, que também é 2. Y igual a menos 3,8, mais ou menos, já calculei aqui, 5,8 sobre 4. Então, y1 pode ser igual. 3, vamos aos negativos primeiro. 3 mais 5, 8, 9,6. 8 mais 8, menos 9,6 dividido por 4, y1 vai ser 48,24 menos 2,4. É isso que ele encontrou? Isso, menos 2,4. Ou y2 é igual a menos 3. 5 menos 3 dá 2, né? Então 2 sobre 4 igual a 1 sobre 2, o y2, 1 dividido por 2, 0,5. Então eu tenho esses dois valores aqui, 1 sobre 2 e menos 2,4. Quando tu copia aí bem direitinho, nem precisa copiar, né? Eu só vou fazer um pit stop bem rapidinho ali. Se tiver alguma pergunta no retorno ali, tu me faz então. Eu vou dar uma pausa aqui. Retornando a gravar então, a gravação. Tá? Então eu tenho das equações. Para resolver em y eu tenho essas soluções. Y menos 2,4 ou y2 0,5. Certo? Bom, agora eu tenho que descobrir x. Ou seja, x ao quadrado é o meu y, ó. X ao quadrado é o meu y, certo? Então eu tenho duas possibilidades para y. Caso y seja o y1, tá? Caso o y seja o y1, que equação que eu tenho? Eu tenho essa equação, x ao quadrado vai ser igual ao y1 menos 2,4. Como é que eu resolvo? Raiz de x ao quadrado de um lado, raiz de menos 2,4 do outro. Uma coisa que eu sei, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, ok? E raiz quadrada de menos 2,4, isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Então, isso aqui daria, módulo de x significa que x vai ser ou mais raiz de menos 2,4 ou menos raiz de menos 2,4. Entretanto, nenhum desses valores me interessa, certo? Para resolver a equação, nem é um problema. Para resolver a equação, não me interessa porque fugiu do conjunto numérico que eu quero trabalhar. A não ser que eu trabalhasse um problema, né, que está fora do conjunto dos números reais, que abrange, na verdade, que inclui o conjunto dos números reais, daí seria outra coisa.
mas o módulo de x vai ser raiz de menos 2,4, caso o y seja y1, e eu sei que isso aqui não tem solução, não é uma solução real. Não é uma solução real. Mas, caso... Vamos botar aqui, ó, desse outro lado, acho que vai ficar melhor. Tá? Caso o y seja igual ao y2, o que eu tenho? Eu vou ter a equação x² é igual a 0,5. Ok? Então, aqui... O x² vai ser igual ao y2, né? Então, eu tenho raiz quadrada de x² é igual a raiz quadrada de 0,5. Vamos escrever 0,5 como 1 sobre 2, que fica mais fácil, né? Para a gente expressar esse número irracional aqui. Então, o módulo de x vai dar a raiz quadrada de 1, é o número 1, e embaixo a raiz quadrada de 2, racionalizando, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, 1 vezes raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Tá? Então, o módulo de x seria raiz de 2 sobre 2. Isso faz com que... Tá? Voltando aqui, ó, no caso y seja o y1, que é menos 2,4, o que acontece? Tu tem duas soluções, tá? Para y1, ou seja, para menos 2,4, tu tem um valor x1, tá? E para esse menos 2,4, tu tem um valor x2. Tá? Ele sai desse problema aqui. Tá? Tu tem um valor x1 que vai dar o y menos 2,4, tu tem um valor x2 que dá um valor menos 2,4. Entretanto, x1 e x2 não são números reais. Tá? Agora aqui, ó, tu vai ter... Caso o x² seja 0,5, tu vai ter dois valores para o y2. O teu y2 é 1 sobre 2, né? Então, tu tem essas soluções para y. Na verdade, o que tu quer, é só x1, x2, x3 e x4, ok? Mas a gente pode associar aqui quem são os valores de y. Vamos lá. Então, eu já vi x1 e x2. Então, para 1 sobre 2, ou 0,5, tu tem dois valores. Um é o x3, ou o outro é o teu x4, tá? Ou seja, as soluções x3 é mais raiz de 2 sobre 2, que o y vai ser 1 sobre 2, ou menos... ficou horrível aqui. Vamos deixar... Vamos botar o x3 e o x4 assim. Raiz de 2 sobre 2, o y é 1/2, ou menos raiz de 2 sobre 2, e o y também é 1/2, né? Então, na verdade, x3 é raiz de 2 sobre 2, ou x4 é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Lembra que uma equação do quarto grau ela tem 4 soluções.
tá? E às vezes nem todas são reais. Nesse caso aqui, duas soluções não são reais, que é o x1 e o x2 não são reais, mas x3 e x4 são números reais. Tá? Então, resolvendo essa equação aqui, eu tenho x1, x2, x3, x4. E resolvendo essa equação junto com essa, associando as soluções, daí então eu tenho pares x, y que vão me dar as soluções, ok? Uma forma da gente escrever as soluções da letra associada, então, do y, né, igual a x ao quadrado. Então é só isso que a gente tem que avaliar, né? A gente tem 4 soluções, resolve para y, ou no caso do livro ali, resolve para y, depois substitui e vê quem são os teus x1, x2, x3 e x4. Tá? Para cada y, tu vai ter 2 valores de x. Valeu a resolução, então? Então tá. Determine as raízes, no exercício 1, determine as raízes das equações biquadradas. Tá? Vamos lá então, ó. Vamos fazer, vou fazer o item B com vocês, pode ser? Pode ser sim ou não? Tá tudo resolvido essa... Possam? Beleza. Tá. O livro ele não numera ali, né? Ele não numera para vocês ali. X1, X2, X3, X4, né? Mas eu vou começar a numerar ali para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer o item B do exercício 1, então. Deixa eu ver que horas são, para eu não posso me passar. Tá, acho que em 15 minutos eu consigo. Ó. Glória! Hoje tem. Muito obrigado. Então tá, o item B, daí vocês vão fazer o item A, acho que tem outros itens lá na outra página, barbadinha, né, de resolver. Então tá, comigo. X4 é menos 9x2 mais 20 igual a 0. Tá? Essa caneta aqui já está indo. Agora. Vamos ver as canetas aqui. Tá. Parece tá bom. Sim. Então o que nós fazemos? X4, né? X2 e 20 aqui, ó, expressa assim, ó, x2 elevado ao quadrado da x4 menos 9, o x2 está aparecendo aqui de novo, mais 20 igual a 0. Tá, não vai precisar toda vez colocar entre parênteses, né? Depois que tu entendeu o mecanismo disso aqui, pronto, nem precisa ficar te estressando. Então resolve primeiro para y, ou seja, y ao quadrado menos 9y mais 20. É só substituir o parênteses. É igual a 0. Isso aqui está bem fácil para a gente resolver. Vai dizer, ó, y1 mais y2 igual y1 vezes y2 igual. A soma é o oposto de menos 9 sobre 1, dá 9 positivo. E o produto 20 sobre 1. Olha que delícia isso aqui, ó. 2 dá 10, 3 não dá, 4 dá 5. 4 dá 5. Ah, acho que a gente chegou numa que eu queria chegar. Ó,
20 dividido por 1, 20. 20 dividido por 2, 10. 20 dividido por 4, 5. Tá? A soma dá 9 e o produto dá 20. Outra coisa, já dá para enxergar ali, né? Mas vamos fazer análise de sinal. Produto é positivo ou é mais mais ou é menos menos. Tá? Como a soma dá positiva, então tem que ser mais mais. Não tem outra possibilidade. Tá? Uma soma que dá 9, 4 mais 5, tá? Então, se os dois têm o mesmo sinal, isso aqui é soma de módulos. Somar 4 com 5, não é diferença de módulos. 4 com 5 dá 9 e 4 vezes 5 dá 20. Pronto, 4 e 5. Resolvendo a equação do segundo grau aqui, agora vamos voltar para a equação em x, né? Então, diz aqui que x ao quadrado é igual a y, então vamos ver o primeiro caso. Caso y, está aqui as soluções, y igual a 4, o que tu tem? Que x ao quadrado é igual a 4, né? Módulo de x é igual a raiz de 4, módulo de x é igual a 2, daqui tu tira x1 igual a 2 ou x2 igual a menos 2. Bem rapidinho, tá? Vamos ver agora caso y seja igual a 5, tá? Caso y seja igual a 5, o que tu tem? X ao quadrado igual a 5. Módulo de x, raiz de x ao quadrado, módulo de x é igual a raiz de 5. x3 igual a raiz de 5. x4 igual a menos raiz de 5. Bem tranquilo. O que vocês acharam? Muda muita coisa do que a gente já estava fazendo? Não, né? Praticamente a mesma coisa. Resolvendo essas questõezinhas ali por soma e produto. Quando tu acha difícil soma e produto, os números são muito grandes, o coeficiente A não é 1, o que tu faz? Faz a fórmula quadrática ali e nem te estressa, né? Faz análise de sinal. Tu entendendo bem isso, bom, entendendo bem os conceitos, tá ótimo. Por que eu te digo que tá ótimo? Porque claro que é importante saber calcular. É importante saber calcular, mas o mais importante é saber se a máquina, ou seja, o computador está te enganando ou não. Certo? Então, é importante saber calcular, e se tu sabe calcular, tu tem que dar um passo além, né? Saber analisar a resposta que um software está te dando, por exemplo, uma planilha eletrônica, uma calculadora, ok? Digamos a calculadora te dá alguns valores de raízes ali, só que ela tem uma quantidade limitada, né, de casas decimais. Tu tem que saber avaliar se, por exemplo, o resultado que tu tem é um número racional ou um número irracional, porque a calculadora ela vai te dar sempre um valor aproximado. Ela nunca vai te dar um valor exato para um número irracional. Isso é um belo exemplo, primeiro exemplo que vocês encontram na vida de vocês aí, certo? Uma planilha eletrônica, a não ser que tu calcule ou manipule ela ali, mas ela não vai te dar raízes que não são reais, por exemplo. A não ser que tu mexa ali nela para que ela produza então os números. Mas numa planilha eletrônica tu bota os valores ali para calcular, em geral ela não vai te dar raízes que não são reais. E daqui a um pouco tu precisa raízes que não são reais. Tu tem que saber como as coisas funcionam para a calculadora, para a planilha, para o software não te enganar. Certo? Essa ideia se estende assim, ó,
apenas representações gráficas. Se tu não sabe manipular um software que te dá o comportamento de certas soluções ali, se tu não sabe manipular um software, não sabe que tipo de resposta que ele te dá, tu confunde uma curva com uma reta, só para tu ter uma ideia, né? Parece absurdo, né? Tu pensa que é uma curva, tu pensa que é uma reta, mas na verdade é uma curva que tem ali. Então o que eu vou querer que vocês façam? O item A dessa página, certo? Bem tranquilo ali o item A dessa página. E o que mais? Dá para fazer todos os exercícios da página 48 também, usando esses métodos aí, tá? Daí o exercício 2, claro, eu vejo com vocês as dúvidas na página 48, mas o exercício 2 eu monto junto com vocês, certo? Na aula de quinta-feira. Ok? E daí depois a gente já pode passar para equações irracionais. Mas o que eu quero para quinta-feira? Eu quero o item A do exercício 1, toda a página 48, o exercício 2 tu pode deixar que a gente constrói junto. Bom, agora são 10h11 então, e eu espero que vocês aproveitem esse intervalo da aula de matemática, que é quarta-feira, né? E façam esses exercícios, venham prontinhos, me perguntem bastante, por favor, tá? Qualquer coisa a gente retorna ali nos itens sem problema nenhum. Eu vou dar uma pausa aqui então, eu vou parar o vídeo, dar um tchau para o YouTube e hoje de tarde acredito que vocês já tenham à mão esse vídeo aqui, certo? Tchau para o YouTube primeiro, tchau!